Olá a todos. Hoje vamos discutir o papel do diretor desportivo em Portugal e tentar também fazer aqui um comparativo com aquilo que se passa na Europa. Eu aproveitei um estudo que foi feito pela Football Benchmark e quis perceber quais é que eram as tendências em relação ao estudo que fala sobre as top 5, portanto as Big Five ligas na Europa. Estamos a falar naturalmente de Espanha, Itália, França, Alemanha e Inglaterra e essas tendências tentar aplicá-las em Portugal, fazendo as questões mais ou menos de forma semelhante e tentar perceber quais é que eram os padrões e onde é que nós estávamos de acordo com isso. Desde logo, tentar perceber o que é o diretor desportivo, porque em Portugal temos hoje o surgimento, aliás, nenhum dos três grandes, com o falecimento de Jorge Costa, nenhum dos três grandes tem sequer um diretor desportivo e tem sim um diretor para a área do futebol. E quais é que são as funções do diretor desportivo ou mesmo do diretor de futebol? É algo que, mesmo a nível europeu, não há um standard, não há um acordo em relação àquilo que são as funções. Desde logo, e até agora com a situação de Ruben Amorim, nós percebemos que a questão da Inglaterra, por exemplo, terem um manager, em que nós nos lembramos, por exemplo, de Sir Alex Ferguson, que o manager era muito menos aquele que era o treinador principal, porque muitas vezes essa função até era de Carlos Queiroz, quando estava no clube, que era realmente a pessoa que estava no treino, que eventualmente até fazia algum planeamento, não sei até que ponto é que com discussão ou não com Alex Ferguson, mas o manager nessa posição um pouco mais, eu não quero dizer superior, mas uma posição mais de observação, mais de eventualmente ter que alinhar e ter que comunicar com os departamentos e perceber como é que as coisas estão, falar com os médicos, perceber, ou seja, ter muito mais uma posição de observação, de análise, do que propriamente de intervenção no campo como treinador principal. E isso hoje em dia, nós pensamos, por exemplo, quando fazemos o comparativo com Portugal, o diretor desportivo teve muito mais, historicamente, essa relação de fazer a agilização entre aquilo que são os departamentos, falar com a equipa técnica, estar no campo, com os jogadores, também falar depois com portanto, o executivo, ou portanto, a parte mais, seja o presidente, enfim, a direção do clube. Portanto, diferentes países observaram este tipo de função e deram nomes até diferentes àquilo que, no fundo, existia alguém que fazia esta relação de perceber mais alinhamento daquilo que era os departamentos e tudo mais. Depois temos hoje em dia também o surgimento do diretor de futebol, o que, por exemplo, quando nós hoje também pensamos naquilo que é o futebol em Inglaterra, nós vimos muito mais pessoas serem apontadas para esse tipo de posições, como diretor da área do futebol, com conhecimentos já diferentes daquilo que é a área técnica. E mesmo quando olhamos para o caso, por exemplo, de Portugal, nós vemos, por exemplo, um Bernardo Palmeiro no Sporting, em que o seu passado não tem nada a ver com treinador, jogador, etc. É uma outra tendência que eu vos falarei mais à frente. Vemos, por exemplo, Mário Branco, que aparece inclusive com um ou outro registro de treinador, mas há imenso tempo. Portanto, existem, mas existem outros, até diretores desportivos que não têm. Estou-me a lembrar do caso, por exemplo, do Aroca, João Pinho, que está no clube há 14 anos e que também não parece ter ali nenhum passado ligado a treinadores. Aliás, poucos têm. Portanto, uh, o, o que é que realmente é a função do diretor desportivo ou do diretor de futebol é algo que nós ainda estamos a tentar perceber. Parece, no entanto, que o diretor de futebol tem então esta necessidade de competências mais, se calhar, da área comercial, mais da área de operações, portanto, há muitos com MBAs, uma ligação provavelmente mais perto daquilo que é a necessidade do clube como marca e não apenas a parte do conhecimento técnico, do parte do conhecimento do campo, seja como atleta, como treinador, etc. Passando aqui então à análise daquilo que são as grandes métricas e curiosidades que nós vamos percebendo sobre este estudo. Desde logo, como eu estava a dizer, nenhum dos três grandes tem um diretor desportivo. Tem, assim, alguém que está ligado mais, e o cargo é mais diretor de futebol.
Portanto, alguma tendência aqui no sentido de não haver um diretor desportivo, mas sim haver alguém mais ligado ao diretor da área do futebol. Mesmo o próprio Sporting Braga, o próprio Vitória Guimarães, o Vitória também não. Portanto, aparece Rogério Matias como hoje em dia um assessor, quase como um consultor desportivo, tem algum passado também no clube como diretor desportivo, mas não está claro realmente aquilo que é o seu papel, ou pelo menos não consegui descortinar essa informação. Portanto, é uma tendência. Existem inclusivamente três clubes que não têm qualquer, e se incluímos aqui o Vitória naturalmente, que não têm qualquer cargo relacionado, seja diretor desportivo, seja diretor de futebol, o que nos pode levar a assumir que é um regime, nomeadamente ou fortemente presidencialista. Ou seja, um regime muito mais vertical em que as informações são tomadas, as decisões são tomadas pelo presidente e, portanto, depois não há espaço para esta figura que, no fundo, teria que fazer o alinhamento entre os departamentos. Não me parece haver esse espaço. No entanto, lá está, isto é a informação que eu consegui recolher e, eventualmente, as coisas podem ser diferentes. Depois, fazendo uma comparação, uma tendência que na Europa o estudo do Football Benchmark tentou fazer era, ok, se não conseguimos perceber qual é que é a função clara, concreta, uma definição clara e concreta do que é o diretor desportivo, o diretor do futebol, vamos então tentar perceber o que é que estas pessoas sabem, qual é que é o passado destas pessoas, qual é que é o background, qual é que é quase o currículo destas pessoas. E nós vemos que, por exemplo, na Europa existe uma tendência muito maior a que sejam ex-atletas. Por exemplo, na Ligue 1, em França, 20 dos clubes são 20 ex-atletas. Alguns com ligação ao clube, a grande maioria, outros nem tanto com essa ligação ao clube, mas existe aqui uma presença mais forte daquilo que é um passado ligado ao campo. Mesmo em Inglaterra, que é aquilo que apresenta um valor inferior, numa média de 15,2 na Europa, em Inglaterra nós vemos apenas 9. E mesmo assim, este valor é muito superior àquele que vemos em Portugal, porque em Portugal, como passado relevante que eu tenha conseguido perceber como atleta, nós temos apenas 4. Depois, claro, eventualmente todos jogaram, enfim, nas camadas jovens, não sei, mas estou a falar a serem profissionais de futebol com alguma relevância. Apenas 4 com passado atleta, depois 4 com passado mais direcionado para o scouting, que também é uma tendência muito grande na Europa. Depois existem outros, e outros estamos aqui a englobar desde pessoas com passado como advogados, em leis, a advocacia, depois administração de clubes, como por exemplo o Diogo Alma, que aparece numa primeira instância hoje no Santa Clara, desculpem, no Aves, no início, no Vitória, neste caso no Vitória Futebol Clube em Setúbal. Diretores esportivos, como temos o caso, por exemplo, de Carlos Campos, hoje no Tondela, que tem diretor técnico, peço desculpa, que tem passado como diretor técnico, como coordenador, digamos assim, mas também não no clube. Um, Jornalismo, comentadores de televisão, etc. Na Europa, claramente, existe aqui uma maior prevalência de ex-atletas, o que não deixa de ser uma tendência muito interessante a observarmos. Depois, Portugal tem uma idade, portanto, uma estadia média nos clubes ligeiramente superior à Europa. Portanto, na Europa a média anda a rondar os 2,6, sendo Espanha com 3,7 e Inglaterra com 1,8 de tempo médio com diretor desportivo está no clube. Em Portugal, por exemplo, nós temos 2,9, portanto, em média os diretores desportivos estão, ou o diretor de futebol, estão em média 2,9, e aqui neste 2,9 está incluído o Joel Pinho, que tem 14 anos no clube, portanto é muito interessante percebermos a diferença. A idade média, Portugal tem uma idade média inferior, não chega aos 45 anos, enquanto na Europa estamos quase nos 49 anos, são 48,6. Portanto, eventualmente aqui na Europa procura-se um perfil com maior experiência. Em Portugal poderão existir existem alguns abaixo dos 40 anos, portanto, a idade não é realmente um elemento o elemento mais importante, mas provavelmente outras competências, relações, enfim, um,
a idade, não me parece ter aqui um papel prevalente, ou pelo menos é mais baixo do que é na Europa. E o passado, e realmente a parte de ter um passado no clube, seja como ex-atleta ou outra coisa qualquer, não é algo relevante. Ou seja, nós vemos aqui, por exemplo, em Portugal, dos 14 que eu consegui perceber que existem, apenas dois têm passado no clube. E, portanto, por exemplo, falávamos do caso de Carlos Campos, teve um passado como diretor técnico, mas não no Tondela onde está hoje. André Vilas Boas está hoje num clube, não tem passado no clube, e, portanto, existe, não é necessariamente ou demasiadamente importante para o clube que seja alguém que tenha alguma. Não quer dizer alguma relevância no clube, mas enfim, alguma história no clube, eh, como se calhar eventualmente, isto tentando eu perceber, como somos um país pequeno, é fácil de nós percebermos a realidade, o contexto de cada clube, se calhar de uma forma mais fácil, em relação às tendências que existem, por exemplo, na Europa. Mesmo, por exemplo, nestes dois, eu estou a contar com o Bernardo Palmeiro, que tem um passado no Sporting, não como atleta, mas noutras funções, pelo que consegui perceber. É interessante nós percebemos depois, não existindo, ou partindo do princípio que nós pensamos que não existem muitos estrangeiros em Portugal, a verdade é que temos uma média até inferior à Europa. Dos 14, 11 são realmente portugueses e depois existem aqui dois ou três, porque existe uma figura no Futebol Clube de Alverca, o Pedro Alves, que também não tem passado no clube, mas que eu assumi aqui como, por exemplo, é um diretor do futebol, um diretor-geral do clube. O diretor desportivo que aparece já é brasileiro e, portanto, aliás, existem dois brasileiros nestes três, assumimos os três, e depois temos um diretor desportivo italiano, o Rio Ave. Portanto, mesmo aí temos uma prevalência superior àquilo que é na Europa. Na Europa estamos praticamente com 14, sendo que a Inglaterra apenas 7 dos 20 é o mais baixo, apenas 7 dos 20 são ingleses, em Itália 18 dos 18 são ingleses, que são italianos, peço desculpa. Portanto, alguns dados importantes nós tentámos entender e percebemos aqui as tendências, no fundo, do porquê de existir de um lado uma coisa e do outro lado outra coisa, tentar perceber qual é que é a importância e qual é que é o contexto que é necessário, qual é que é o background, realmente qual é que é o conhecimento que é necessário ter para chegar a uma posição destas, e depois tentar desmistificar aqui também. Muitas vezes pensamos, não, mas o diretor desportivo tem um papel, acaba por ser um papel mais estável em relação ao treinador. E nós, quando percebemos aqui que a média é inferior, inclusivamente a 3 anos, em Portugal, não, e a Inglaterra 1,8, portanto nem chega a 2 anos, nós percebemos que realmente é um mito que não deixa de ser mesmo isso, apenas um mito. Tendências interessantes, tendências muito importantes para nós percebemos aqui qual é que vai ser também a evolução e qual é que é o tipo de conhecimentos que, para termos diretores esportivos que sejam mais capazes, consigam aportar mais valor àquilo que são as equipas, àquilo que são os clubes, àquilo que são os treinadores, os jogadores, qual é que é o tipo de conhecimento que estas pessoas têm que ter, tentarmos encontrar num futuro muito rápido uma definição clara para aquilo que são as funções, para que não seja cada clube a tentar encontrar a sua. É difícil de controlar isto, porque cada clube tem a sua forma de funcionar, mas não deixa de ser importante nós percebermos quais é que são as tendências lá fora, também percebermos quais é que são as tendências à volta do mundo, para conseguirmos perceber o que é que nós conseguimos retrair de valor para depois aportar então aos nossos clubes e ao nosso país. Espero que tenham gostado. Eu volto com mais textos destes no futuro. Um abraço.